Olá, boa noite. Dizem que o brasileiro é o povo mais solidário do mundo. Justiça seja feita. Os exemplos de bondade estão por toda a parte, principalmente em datas especiais como o Natal e Dia das Crianças. Basta um pedido de socorro para que uma corrente do bem se espalhe envolvendo toda a comunidade. Quem nunca participou de uma campanha do agasalho, da doação de sangue, da arrecadação de donativos para vítimas de enchentes, terremotos, incêndios? Mas pequenas atitudes também ajudam o próximo a ceder lugar no ônibus, ajuda um idoso a atravessar a rua, dá passagem para um cadeirante. Isso também traz benefícios para quem pratica esse ato. Segundo a psicologia, o homem gosta de viver em grupo e sente prazer quando colabora e quando faz o bem para o outro. Ser companheiro e participativo na comunidade faz parte da natureza humana. Para pesquisadores, esse comportamento fica evidente em situações de calamidade pública. Na história mundial, temos alguns nomes que transformaram a solidariedade em bandeira de luta, como a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela, Zilda Arnes e Betinho. E este também é o tema desta noite do Sobre Todas as Coisas que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. Boa noite você de casa também que está nos assistindo. Hoje, ao vivo, último Sobre Todas as Coisas do ano, 22 de dezembro. Para participar desse tema Ser Solidário, convidamos o pai da menina Rafaela Reiser, a princesa que usava óculos. Ele liderou uma das maiores campanhas de doação de medula que mobilizou o Brasil. Boa noite, Eugênio, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Convidamos também o coordenador de suporte dos Correios em Goiás, Ataíde Júnior. Boa noite, Ataíde, e agradeço por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos ouvintes. Boa noite a Suzete, ao senhor Eugênio e também à doutora Cristina. É um prazer muito grande estar aqui num momento tão especial como esse, né, que é justamente o último do ano. E para nós, dos Correios, é uma satisfação muito grande estar presente nesse momento. Sim. E aqui ao meu lado está a psicóloga Cristina Geraldini, mestre em psicologia e professora universitária. É um prazer recebê-la, doutora. O prazer é meu. Boa noite. Boa noite a todos. E você de casa que está participando, assistindo Sobre Todas as Coisas, sabe que pode mandar sua participação via o nosso e-mail, sobretodasascoisastv@hotmail.com. Estamos online também no Facebook, no Twitter e também tem um WhatsApp, que é o 8411-5840 e o nosso telefone, o 3201-7708. Vocês já ouviram falar que realmente o Brasil é o país mais solidário do mundo? Acho que Sim. Todo mundo já ouviu falar isso, né? Apesar desse chavão, a revista Veja desta semana trouxe uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos mostrando que nós não estamos no topo quando consideramos só a doação. Quando a gente pensa nas ONGs, no trabalho, no serviço, né, do terceiro setor, o Brasil dá um salto muito grande em questão de solidariedade. Mas a doação, que é aquela que eles consideram ajudar uma pessoa na rua, dar um dinheiro para o mendigo, a gente está um pouquinho abaixo. E eles fazem uma correlação com a crise econômica, né? Em momentos de crise econômica, as doações, elas diminuem. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Por que, o pai da Rafaela, em primeiro lugar, o senhor considera que o Brasil, que o brasileiro é um povo solidário? O povo brasileiro, ele é muito receptivo em relação às situações críticas mesmo. Eu tive essa experiência na campanha da Rafa. Só que eu percebi também, talvez um dos motivos que não seja o primeiro, é o fator conscientização e conhecer sobre o problema. A leucemia mesmo, eu resolvi criar a campanha, haja vista a ignorância da população em relação à doação de medula óssea. Vamos só lembrar um pouquinho o caso, né? Nós conhecemos a Rafaela primeiro porque o seu filho, irmão dela, escreveu um livro para ela quando ela foi para a escola e começou a ter que usar óculos. Sim, não é isso? Sofreu bullying na escola, ela não queria usar o óculos de forma alguma e nós pais, relutando com ela largava óculos na escola, não queria utilizar os óculos e certa noite a gente falando com ela, filha, você precisa usar o óculos. E ela alegou, mas mamãe, papai, princesas não usam óculos. Na hora que ela falou isso, meu filho, 7 anos, assim, Rafa, eu vou resolver seu problema.
correu, pegou os papéis e escreveu um livro, A Princesa que Usa Óculos. Por quê? Se a gente for analisar, não existe histórias de princesas de óculos. E ele quebrou esse paradigma. E ele escreveu um livro de fantasias lindo. A hora que eu e minha esposa vimos o livro, nós ficamos encantados com o livro. Certo, Eugênio. Bom, e a gente nós conhecemos a Rafaela através dessa história, e logo depois tivemos a notícia de que a Rafaela adoeceu, precisava, ela está com leucemia, precisava de uma doação de medula, e você fez uma campanha, vocês fizeram uma campanha que atingiu todo o Brasil. Mas eu vou dar um parênteses rapidinho na história da Rafaela, daqui a pouco a gente volta com você. Eu quero saber do seu Ataíde, por que o brasileiro é um povo muito solidário? Olha, a gente acredita que a solidariedade tem um vínculo muito grande com a desigualdade. Como somos um país caracterizado pela desigualdade, cabe, né, às pessoas fazer o papel, muitas vezes, do agente público, ou até mesmo daqueles que são nominados para seguir com a melhoria da condição de vida das pessoas, a própria a igreja, também os clubes sociais. Então, em razão disso, as pessoas brasileiras complementam esse trabalho que já é característico das instituições e acabam por promover gestos de boa vontade com o objetivo de minimizar a condição daquelas pessoas que são menos assistidas pela sorte. O caso específico dos Correios, a gente fica muito feliz de estar presente todos os anos, contribuindo para que as pessoas exercitem, né, o seu papel de solidariedade, justamente com a campanha Papai Noel dos Correios. Esse é um fato que nos alegra bastante, mas nós temos um outro detalhe que no dia 26 agora está fazendo 10 anos, né, que teve aquele temido tsunami na região asiática, e aí nós tivemos a oportunidade naquela época também de verificar o quanto pessoas goianas foram solidárias com esse projeto, e 2 pessoas aqui em Goiás, eu me lembro perfeitamente, que abraçaram a causa e contaminaram, no bom sentido, a população goiana com esse projeto. Tanto é que nós tivemos que desenvolver um trabalho específico para encaminhar as doações para o Rio de Janeiro e dali, através de contêineres, para os países do Sudeste Asiático. Eu me lembro bem que a Sandra Garrote, até uma conterrânea minha de Itumbiara, ela encampou esse projeto juntamente com a senhora chamada Catarina Cavalcante, e tivemos uma arrecadação de 60 toneladas de alimentos e medicamentos. Então, um fato que evidencia bastante, né, essa característica. As pessoas são muito solidárias quando percebem uma situação de gravidade perante o semelhante. E a relação, eu acho que justamente essa, a nossa desigualdade acaba por estimular muito esse aspecto. Doutora Cristina, faz bem ser bom? Faz bem. Aumenta, né, melhora a autoestima, a pessoa se sente útil, melhora o humor. Nós temos experiência de pessoas, às vezes, com depressão, e passa a cuidar do outro e assim melhora, né, ela mesma. Então, o ser humano é como se fosse uma evolução. O bebê nasce egoísta, não é? Porque ele precisa do cuidado do outro para sobreviver. Então, é o egoísmo que nós chamamos fisiológico, porque é uma dependência extrema, né, do outro. Mas aí ele passa dessa situação a preocupar com o outro, a relacionar com o outro, a amar. Então, o ser humano, quando ele consegue se colocar no sofrimento do outro, no lugar do outro, né, que é a empatia, ele sente a dor do outro e ele pode, então, se colocar e partir para a ajuda. Isto nós vemos que é um desenvolvimento, né, do homem. Mas organicamente acontece alguma coisa, por exemplo, com o cérebro, quando a pessoa pratica o bem, quando ela é solidária? Porque todo mundo que tem, as pessoas que diariamente, ou pelo menos tem uma postura de serem solidárias, elas falam que isso faz melhor para elas do que para quem recebe aquele benefício, né? Tudo que nós fazemos, o nosso corpo sente. Quando nós pensamos algo ruim, é liberado, né, no nosso corpo adrenalina, cortisol, e da mesma forma quando nós fazemos o bem, isso também gera, não é, sensações corporais agradáveis, diminui as toxinas e faz o bem. Boa receita, né? Só falta você falar que fazer o bem rejuvenesce.
É verdade. Aí todo mundo vai fazer o bem. Nós temos experiência, né, de pessoas que se sentem bem mesmo. Bom, conta então pra gente agora, depois da descoberta da doença da Rafaela, como é que aconteceu essa campanha? Bom, a campanha ela surgiu até porque quando a gente recebeu o diagnóstico, eu falo que no primeiro momento a gente recebeu uma sentença de morte. Que fala leucemia é a visão que todo mundo tem, morreu. E nas primeiras semanas a gente indo com a Rafa ficou 15 dias na UTI e no hospital nós vimos que tinham muitas crianças e familiares que estavam passando pelo mesmo problema nosso. E eu comecei a perceber a falta de conhecimento das pessoas do que era a leucemia. E a leucemia, na hora que a gente fala de doação, o primeiro posicionamento que as pessoas têm, nossa, eu não vou doar porque eu posso ficar aleijado. Vai tirar um pedaço da minha medula. Aí eu comecei a perceber a falta de conhecimento das pessoas em relação à doença, ao tratamento da leucemia. Foi de onde a gente passou a trabalhar através de levando para a população o conhecimento de o quão crítico, o quão doloroso, o quão bruto é um tratamento de leucemia e o tanto que é simples para se ser um doador de medula óssea. E a gente pautou nisso. Estava falando a questão de sentir bem. Eu digo muito pela brutalidade do tratamento, se a gente não apegasse a algo maior, Deus no primeiro plano, e tentar ajudar as pessoas, a gente não daria conta de passar por todo esse tratamento que a gente está passando. Para vocês terem noção, como é que você mantém uma criança 60 dias, 30 dias, quase que ininterruptos dentro de um hospital? A minha esposa ela é assistente social, ela está fazendo um trabalho muito bonito, junto com as crianças que estão passando. Ali ela cria brincadeiras, inventa formas, transforma os meninos, as crianças em fantasmas. Ou seja, criou um ambiente lúdico para tirar eles daquela visão crítica, porque hospital é sofrível. E o tratamento delas é muito bruto. E num ato para ajudar a filha, a família acabou ajudando um monte de gente, porque apareceram vários doadores. Mas neste mês de dezembro, a Vila São Cotolengo está realizando uma campanha Troca de Enxoval. Fundada há 63 anos, a entidade atualmente tem 365 pessoas internas e atende também mais de 2.000 pessoas por dia no hospital da entidade. Nem a lua precisa do corpo inteiro para encantar o mundo. A frase registrada na parede de entrada da vila representa bem o que os internos da instituição passam para quem visita um lugar: encantamento. Como pode alguém com tantas dificuldades na vida demonstrar tamanha alegria? E a gente às vezes sofre por tão pouco, não é? Quem pensa que a resposta está em uma estrutura física de ponta ou em tratamentos altamente tecnológicos se engana. Apesar de, dentro das limitações, a Vila São Cotolengo oferecer um atendimento de qualidade, o maior benefício que a instituição tem a dar é algo relativamente simples: carinho. Os mais de 300 internos e as 2.400 pessoas que são atendidas diariamente pelos serviços prestados pela unidade são tratadas com um cuidado muito especial. Tem tratamento de fono, de psicólogo, de nutricionista, de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tem médicos, dentistas, então eles estão atendidos em todas as suas necessidades. A gente leva eles ao shopping, vão às praças, visita a cidade para ver como é que está a ornamentação, é muito interessante. Mas nem só de carinho
carinho vive a Vila São Cotolengo. Manter a estrutura e os cerca de 750 funcionários, entre médicos, terapeutas e enfermeiros, não sai barato. E os repasses feitos pelo SUS são insuficientes para custear as despesas. Para isso, a casa conta com a ajuda de doadores fixos e esporádicos, que de grão em grão vão permitindo que a instituição continue com as portas abertas. Sem as doações, eu digo sempre que nós não conseguiríamos viver, não. O SUS não nos paga tudo e as despesas nossas são imensas. Como acontece a cada 6 meses, a Vila está com uma campanha especial de doações para renovar os enxovais utilizados pelos internos da casa. A cada troca são gastos cerca de R$130 mil, pois as peças precisam ser de tecido especial antialérgico e que aguentem as constantes lavagens com o tratamento bactericida que o ambiente hospitalar requer. E para essa edição da campanha, a instituição preparou uma surpresa especial para os benfeitores. A cada R$20 oferecidos, a entidade presenteia o doador com um panetone do aconchego, uma forma de agradecer o carinho dos amigos da vila. Muito obrigada, tá? Volte sempre. Obrigado. E nada melhor do que aproveitar o espírito natalino para adquirir o hábito de ajudar. E são bem-vindos todos os tipos de doações, roupas, dinheiro ou, quem sabe, até um pouquinho de tempo em uma visita que é uma grande experiência de vida. Vem aqui na Vila São Cotolengo, vem cá. Eu estou convidando todo mundo, a população de Trindadense, de Goiânia, para vir a ver a iluminação de Natal. Mandando era feliz ano novo, que eu possa soltar o nosso trabalho. Nunca me esqueça, nem um segundo, eu tenho amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Dúvida, um trabalho lindo, né, da Vila? Doutora Cristina, no Natal somos mais solidários? Também a pergunta do Daniel aqui via WhatsApp. No Natal... Esse período, em dezembro. O Natal que é comemorado, né? É uma festa cristã, comemorado o nascimento de Jesus Cristo, né? O Senhor, o Salvador, e a nossa sociedade, né, cristã. E o que é o cristianismo? É a doação, é o perdão, é amar o outro como a si mesmo. Então, aquele que consegue, aquele que se ama, ele ama o outro, ele consegue amar o outro, então ele doa. Esse é um trabalho que tem que ser feito com aquelas pessoas que não se amam, que é como o egoísta, ele não se ama, não é? Então, ele está preso nele mesmo, ele não consegue desenvolver. Mas a grande maioria, né, da nossa cultura, que é cristã, nessa época do Natal, aumenta o desejo de ajudar, porque se sensibiliza com a dor do outro e fica querendo, não é, melhorar para estar bem também. E por que a gente não... Estou falando a gente como ser humano, como pessoa, né? Não torne isso um ato corriqueiro. Por que nesse período... Por que não somos solidários o ano todo? Olha, a correria faz com que as pessoas ficam presas à própria dor, não é? Mas essa época é sempre chamado a atenção, não é? A mídia ajuda muito isto, né? As igrejas ajudam, mostram muito as famílias reunidas. E nessa época do ano, as pessoas têm lembranças, né, da infância, têm lembranças daqueles queridos que às vezes não estão presentes, que já foram embora. Tudo isso faz as pessoas ficarem mais sentimentais, não é? Mais ligadas ao outro, mais vendo o sentido da vida. Essa época do ano é uma época onde acontece mais, né? Essas aproximações, acontece o perdão e as doações, né? E apesar do que a doutora Cristina colocou, que Natal é o nascimento de Jesus, né, o Salvador, ninguém desassocia o Natal de presentes, né? Eu não acredito que na nossa sociedade
a gente encontre aquela criança que não espere um presente, né? Conta pra gente, doutora Taide, como é que começou essa história do Natal dos Correios? Eu vou até fazer uma ressalva aqui, doutora Taide Júnior é coordenador de suporte dos Correios, né? Olha, Suzete, a gente teve, há 25 anos atrás, recebemos 3 cartas endereçadas ao Papai Noel. Me lembro bem que na época o diretor nos procurou e solicitou que a gente desse prosseguimento àquela solicitação. Não tinha estruturado ainda esse projeto e nós procuramos um shopping de Goiânia e esse shopping nos ofereceu a condição necessária, que seria o Papai Noel e também os próprios presentes. Então, na verdade, os Correios só tiveram um trabalho de levar as crianças que moravam na saída de Inhumas até o shopping para ali receber o presente. Só que na época teve muita repercussão esse trabalho. As televisões, inclusive a Brasil Central, fez uma divulgação bastante interessante com relação a esse aspecto. E nos outros anos posteriores houve um crescente, até que nós chegamos, 25 anos depois, com um quantitativo de 20 mil cartas recebidas em 2014, das quais 14 mil elas puderam ser classificadas, né, dentro do projeto, porque algumas têm algumas restrições com relação à inclusão, e dessas 12 mil cartas foram adotadas. E até aproveitando o comentário que a doutora Cristina fez aqui agora, fazer bem realmente faz muito bem, porque a gente percebe um detalhe de grande relevância nos últimos tempos, é que as pessoas que fazem a doação, elas estão fazendo para elas também um bem muito grande. Então a gente percebe que as pessoas procuram o projeto, escolhem as cartas, mas a felicidade é tão intensa por parte da criança que recebe o presente, quanto daquela pessoa que está fazendo a doação. Então ela se sente bastante motivada, bastante participativa. E o outro detalhe importante, ela volta todos os anos com o mesmo propósito, que Fideliza, né? Ela internaliza essa situação bastante positiva e volta todos os anos com esse propósito de fazer bem ao próximo. Então, a pessoa que recebe o brinquedo, né, claro, ela é um presente que ela não teria oportunidade de receber se não fosse através desse projeto, porque a seleção ela é rigorosa com relação a esse detalhe, somente crianças mais carentes é que podem receber o presente. Então, em função desse fato dela poder levar essa felicidade às pessoas, torna ela pessoas mais resolvidas, mais alegres, mais motivadas e muito mais felizes com essa característica de poder ajudar o próximo. Então, ela faz um bem realmente para ela, bem relevante. E outro detalhe que ela citou é que as pessoas, geralmente, que estão engajadas nesse propósito, elas tiveram infância também muito difícil, elas não receberam um presente do Papai Noel. Então, a gente tem muitos relatos de pessoas que nos procuram e ali elas adotam 10, 20 cartas. Eu me lembro bem, no ano passado, de uma única pessoa que resolveu doar 20 bicicletas, porque ele não teve na sua infância nenhuma. Então, ele queria fazer o sonho de 20 crianças. Geralmente, quem participa do projeto são pessoas que tiveram a infância muito difícil. Essa história que você citou da bicicleta, nesses 25 anos, qual foi a história assim, mais comovente, além dessa, das bicicletas? Olha, teve uma por volta do 3º ou 4º projeto, quando ele foi idealizado, que se referia a uma criança que queria encontrar com o pai. Essa criança, ela nos procurou, além de mandar uma carta, ela nos procurou, a mãe dela nos procurou também, e aí a gente mobilizou, na época nós tínhamos por volta de 2.000 empregados, para tentar localizar esse pai, porque a gente não tinha nenhuma informação relacionada com esse pai. E, para nossa surpresa, o pai foi localizado, só que em Minas Gerais. Na época, a gente mobilizou também outras regionais do Brasil e foi localizado em Minas Gerais. Infelizmente, até porque ele viu a repercussão que o caso estava tendo em nosso estado, porque teve muita cobertura da imprensa também, ele não quis comparecer aqui no dia do encerramento da campanha do Papai Noel. No entanto, ele voltou no mês de fevereiro, no mês posterior de fevereiro, com o objetivo, aí longe dos holofotes, né, de reencontrar com a filha. E foi uma emoção muito grande por parte da criança e por parte também dele, de reconhecer ali uma notável ajuda, né, do Papai Noel dos Correios em aproximar essas duas pessoas que até então não se conheciam. Bom, então a gente vai ver um pouquinho como é que funciona, vamos mostrar no VT, para a gente ver como é que funciona esse projeto de distribuição de presentes pelos Correios. Muitos presentes e sorrisos. Este foi o resultado da campanha Papai Noel dos Correios. Este ano, as cartinhas pediram principalmente material escolar, carrinhos,
bonecas, livros e bicicletas. As crianças que mandaram as cartinhas e foram buscar o presente saíram felizes. Eu pedi para minha mãe escrever a cartinha, aí na hora que ela falou que ia comprar, aí eu fiquei mais emocionada do que tudo. Em todo o mundo, mais de 7 milhões de cartinhas foram enviadas ao Papai Noel. Só em Goiás, mais de 12 mil crianças vão receber em casa os presentes que pediram ao bom velhinho. E junto com o presente vai também uma carta do Papai Noel. O pedido desta vez é para que a criança não deixe de acreditar. Mas para o sonho de Natal virar realidade, muitas pessoas se mobilizaram para tornar essa época do ano mais feliz para a criançada. Contribuir com essas cartas foi muito bacana, muito organizado, então a gente ficou muito feliz. Uma iniciativa bacana. Muito. O pessoal dos Correios continua trabalhando para entregar todos os presentes até o fim do ano. É uma satisfação muito grande, a gente se sente muito feliz. Os Correios, nesse trabalho que desenvolve todo ano, é muito gratificante. Vimos aí um pedaço da matéria, mas explica melhor para a gente como as pessoas fazem para participar, como que é essa iniciativa, explica um pouquinho melhor para a gente. Bom, as crianças, naturalmente, elas têm aquela fantasia com relação à existência do Papai Noel e, em função disso, elas escrevem uma carta endereçada ao Papai Noel e colocam o endereço Polo Norte, Rua da Alegria. E essas cartas, elas são encaminhadas aos Correios. Antigamente, conforme frisamos agora há pouco, há 25 anos atrás, ela não tinha destino. Hoje existe um projeto que recepciona essas cartas e faz com que elas fiquem à disposição das pessoas interessadas em adotá-las, para que, em função disso, aquela criança, ao fazer o seu pedido, possa receber do seu padrinho aquele brinquedo que ela requereu. É importante a gente frisar que os Correios, aí nesse aspecto, eles atuam muito mais como intermediário do processo. A criança escreveu a carta para o Papai Noel, os Correios colocaram as cartas à disposição e os padrinhos procuraram os Correios para ali escolher aquelas cartas que mais lhe emocionam e também que tiver dentro da sua condição financeira para fazer ali a adoção. Conforme foi citado na matéria, esse ano teve um quantitativo muito grande de pedidos relacionados com material escolar. Esse caso se repete há vários anos já. As crianças que escrevem pedindo brinquedos, mas naturalmente fazem outros pedidos. Outros pedidos, como eletrônicos e celulares, eles não fazem parte do projeto. A gente exclui dessa relação a ser adotada. Normalmente elas são escritas em setembro, outubro? Como que funciona? Geralmente a carta ela é escrita no mês de novembro, pela população em geral. Agora a gente tem uma participação muito grande das escolas. As escolas, até com o objetivo de aprimorar a redação da criança, ela estimula a criança para fazer a redação e aí participam nesse caso, crianças até a 5ª série que escrevem uma carta e aí nós recebemos essas cartas das escolas e colocamos também ali para adoção. Então nós temos duas origens de correspondências, aquelas que são oriundas das escolas e aquelas que são oriundas da população em geral. Todas elas ficam à disposição. O destino seria, escreve Correios? Como que não? Não. A identificação é sempre essa, Papai Noel, tá certo? E aí a identificação do endereço é Rua da Alegria, muitas vezes coloca Polo Norte, mas os Correios não fazem, inclusive, questão de vincular. Claro que já é um projeto consolidado, virou Papai Noel dos Correios. Mas para a criança, ela escreveu uma carta para o Papai Noel, e através de um padrinho ela foi contemplada. Conforme a gente já faz questão de sempre frisar também, são crianças carentes que elas não teriam a possibilidade de receber um brinquedo se não fosse através desse gesto de boa ação. Então as crianças carentes recebem brinquedos da mesma forma que as crianças que têm maior poder aquisitivo. O que a Rafaela pediu de presente para o Papai Noel? Saúde. Mesmo? Ela falou que pediu para o Papai Noel que ele não precisava trazer presente para ela, que ela tinha muitas bonecas e muito brinquedo. Ela queria saúde, ela queria sarar. Uhum. Isso é interessante, nós tivemos um caso desse aqui, os colegas jornalistas buscam a cada ano cartinhas no correio e pegaram uma cartinha que a criança pediu saúde para a família. Aí eles se juntaram, se cotizaram lá e compraram uma cesta básica e enviaram uma cesta para essas crianças. Mas é interessante isso, né? A criança que, mesmo no momento desse, fazendo essa relação, como a mídia faz, tão grande de Natal e presente, ela abdique disso em prol de uma coisa como a saúde, né? Amadurece, né?
a criança na dor, ela participa também, não é, da família ali, ela participa e seguiu, né, ela está passando por uma dor, a criança, e o desejo dela é a cura, e eu creio que ela vai ser curada, não é? Ela recebeu a doação. Está curada, já, com a graça de Deus. Amém. E é tão interessante, nós assistimos hoje uma matéria, o Fernando estava me mostrando uma matéria de uma criança, uma série que saiu na televisão aqui em Goiânia, de uma menina, uma criança, né, Fernanda, que quis ajudar, né, a outra. Não é só o adulto que é solidário, a própria criança é solidária também, né? É verdade. A criança, ela, por volta dos 4, 5 anos, ela já tem essa condição de se colocar no lugar do outro, de sentir. Mas é raro a criança ser solidária, pela sua experiência, assim? A criança ser generosa, né, ser solidária, conseguir estar no lugar do outro sem interesse próprio, isso é aprendido dentro de casa. Então isso é aprendido? É aprendido, né? É o ambiente ali de casa, né? Como eu imagino, ele disse que a sua esposa, né, uma mulher assistente social, e ela tem feito um trabalho lá no hospital, não é? Ela está passando por uma dor, mas ela está ali cuidando também, né, para diminuir a dor de outras pessoas, outras famílias. Então, a criança aprende dentro de casa. Certamente os 2 filhos dele serão pessoas envolvidas com esse tipo de projeto. Inclusive o irmão cuidou dela, né? O irmão, quando viu a dor os 4 livros que o Alexandre escreveu, todos eles têm um cunho de ajudar algum bullying que um amiguinho sofreu, indiscriminações. Isso tudo ele sempre preocupou em ajudar as pessoas. Os 4 livros dele já editado e ilustrado por ele. O foco é exatamente solidariedade. Vocês têm ideia, quantas doações foram feitas depois que a campanha para a Rafaela teve início? O senhor tem esse número? Olha, nós devemos estar chegando aí a uns 20 mil doadores. Pessoas que já fizeram o cadastro de doador, porque o procedimento, ele se cadastra, entra no cadastro nacional de doadores, que é o REDOME, tá? E lá nesse REDOME ele cruza com o RIREME, que são os receptores. Achando pares compatíveis, tá? Vamos dizer assim, é uma cadeia de DNA, eles verificam a compatibilidade. Aí eles chamam essas pessoas para serem doadores. Para vocês terem noção, no caso dos meus 2 filhos, que são filhos adotivos, a probabilidade é de cada 100 mil doadores. A cada 100 mil achar um doador. E já foi achado o doador da Rafaela? Nós achamos mais de 20 doadores compatíveis. Isso vem provar do que quanto mais a gente doar, maior as chances da gente salvar pessoas que precisam e sofrem desse mal. Então, mais do que nunca, quando a gente soube da compatibilidade, a gente falou, nós vamos manter a campanha, porque a Rafa é uma bandeira dessa campanha para poder salvar muitas outras pessoas que estão precisando. Eugênio, essa é a principal lição que você tira do que aconteceu com a Rafaela? Sim, eu acho que a maior lição que eu tirei de tudo isso é que o brasileiro ele é extremamente solidário e ele não tem a chance de doar por falta de conhecimento e o medo que as pessoas têm, tá, do fato da doação. É a falta de esclarecimento. Eu falo que a campanha, ela pautou em mostrar para as pessoas que vale a pena doar e que essa doação é um procedimento muito simples em detrimento a um tratamento extremamente bruto e difícil para quem está sofrendo. A hora que as pessoas começaram a medir essa proporcionalidade,
E eles começaram a ver, poxa, é só isso? É uma doação de sangue. Ele retira lá 5 ml de sangue para entrar no cadastro de doadores. E o processo de doação, com 1 semana, ele volta às suas atividades normais. E salva uma vida. E salva uma vida. Ou muitas, né, no caso. E um ponto interessante da campanha, que estava falando sobre crianças, nós tivemos problemas porque na escola a idade mínima é de 18 anos. 18 anos a 55. A escola em peso estava querendo doar. As escola da Rafaela. E os jovens. Olha, por que nós não podemos doar? Por quê? A doação para o menor de 18 anos é só para aparentado. Se for um irmão, se for da família, ele pode doar. Caso, se não for aparentado, ele não pode doar. Tivemos que entrar em discussões para ver o motivo. Entrei em contato com o INCA, o porquê disso. É um padrão nacional, mundial, essa idade, a faixa etária de 18 anos. Mas diversas crianças e diversos jovens queriam doar. Bom, então vamos só... Esse número, para mim, é muito importante. Da campanha da Rafaela, 20 mil pessoas apareceram... Aproximadamente, para fazer a doação. Sim. Dessas, graças a Deus, já encontramos o compatível com a Rafaela. Mas quantas pessoas serão beneficiadas por meio dessa campanha que foi feita para a Rafaela? Né? Sim, isso que eu digo. Um ponto que eu sempre deixei claro na campanha é de que essa doação não era exclusivamente para a Rafaela. Pasmem, tem situações em que a pessoa, quando fala que é para alguém, é chamada para fazer a doação, fala, não é para essa pessoa. Aconteceu o caso, fala, não, então não vou doar. É triste a gente ouvir isso. E aconteceu fatos reais nessa situação. Eugênia, a participação aqui da Marlene de Trindade, ela está perguntando como que faz para adquirir o livro da menina. O livro está à venda, A Princesa que Usa Óculos, ele está sendo vendido na Leitura, tem ele. E os demais estão compra na internet no site da editora. É kelps.com.br. Ok, aqui é outra participação do Levi Gomes. Ele pergunta para você, doutora Cristina, essa competitividade do mundo escolar e da vida pode impedir ou dificultar uma criança a ser solidária? Pode sim, porque ali ela está preocupada com ela mesma, não é? E passa por cima, né, dos direitos do outro, né? Muito do que nós assistimos muito isso, viola o direito do outro e, né, desenvolve muita agressividade e atrapalha mesmo ser solidário, porque ser solidário é você doar, não é, o seu tempo, as suas emoções, não é, às vezes o seu dinheiro, né, em prol de uma causa, não é? Você é solidária àquela causa, você se envolve com aquela causa. E dizem que a melhor doação para quem doa é o tempo. Mas a gente vai conhecer outros casos de solidariedade daqui a pouco. Vamos falar sobre isso também. Pessoas que, apesar da correria da sua profissão, da sua família, do seu dia a dia, encontram tempo e dedicam parte desse tempo a pessoas que precisam. Todos os anos, o cantor Leonardo realiza um show beneficente para arrecadar dinheiro para a Casa de Apoio São Luís. A entidade, fundada há 15 anos, ajuda pacientes com câncer que vêm fazer tratamento aqui em Goiânia. A instituição é um belo exemplo de solidariedade. O Palácio da Música, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, ficou lotado para o show beneficente de Leonardo, em prol da Casa de Apoio São Luís, instituição montada pela mãe do cantor para atender pessoas carentes que moram fora de Goiânia e precisam ficar na cidade para tratamento de câncer. A casa, que hoje possui 42 apartamentos suíte, tem a capacidade de atender 82 pessoas, entre pacientes e acompanhantes. Ao longo dos 15 anos de existência, a instituição já acolheu mais de 8 mil pessoas, com abrigo, alimentação, suporte logístico para o tratamento e, principalmente, muito carinho.
No show, Leonardo fez uma retrospectiva de seus 30 anos de carreira e colocou o público para cantar e dançar seus maiores sucessos. Na plateia estava o governador do estado, que fez questão de prestigiar a iniciativa. Você deu motivo pra sorrir, caminho certo pra seguir. Saibas que esse é meu verdadeiro amor. Eu sou. Doutora Cristina, a gente tem muitos casos de pessoas que entram nesse trabalho de doar tempo ou dinheiro depois que passaram por uma tragédia. O caso da mãe do cantor Leandro Leonardo, que perdeu seu filho, vítima de câncer, ele montou essa casa, porque acredita até que tenha convivido um pouco com essa realidade de famílias que vêm do interior, não têm onde ficar, não é? É uma forma da pessoa também superar a sua dor? É uma forma, né? Porque está doendo muito, mas quando ela faz o bem para o outro, se sente útil, aquilo ajuda a diminuir, não é, a dor, ainda mais de uma mãe que perdeu um filho, perde um pedaço, né? E quando ela sente que está ajudando outras pessoas, aquilo realmente traz o consolo. A gente assiste muito também no consultório, quando os filhos se casam, né, e a mãe fica sozinha, e quando essa mulher ela passa a fazer algum trabalho, né, de ajuda ao próximo, se sente melhor, melhor humor, se sente útil, né, porque quando o síndrome do ninho vazio é como se ela não tivesse mais utilidade, os filhos foram embora, não é? E aí quando ela pode ajudar o outro, ela se sente útil, é onde muitas pessoas conseguem sair da depressão, melhora o humor, porque quando ela sente o valor dela, a utilidade dela, isto faz com que traz um ânimo novo para a vida. E algumas pessoas fazem esse trabalho de doação, de solidariedade, doando objetos, doando brinquedos, no caso da campanha do Natal, mas outras fazem da sua vida um trabalho como esse. Um trabalho que não tem uma remuneração, por exemplo. Né? São pessoas, a gente lendo alguns depoimentos, são pessoas que acreditam no outro, que acreditam numa recuperação. Quem trabalha com presidiários, ou com ex-presidiários, ou com drogados, ou em favelas, né? São pessoas que, de alguma forma, eles usam a sua vida. Através da sua vida, eles passam o tempo todo ajudando o próximo, né? Aham. É como se a pessoa não tivesse mais problema. Ela se ocupa com o problema do outro. Não é? Então, a vida dela ela deixa para viver a vida do outro, para ajudar o outro. Isso traz muito benefício para a vida. É como se fosse uma missão daquela pessoa, não é? Não tem como condenar uma atitude assim e, às vezes, colocar como se fosse uma fuga. Eu não entendo dessa forma. É um ato mesmo de amor É um ato de amor ao próximo, porque quando a pessoa ela faz sem a expectativa, né, da recompensa, que nós chamamos isso, que é a solidariedade, né? Ela não é um ato político, apesar de ajudar muitas pessoas, mas não tem aquela função de trazer uma recompensa material de volta, né? Não, é apenas uma doação mesmo do tempo, da vida em prol do outro. A Thaíde, chegou uma pergunta aqui via e-mail. No caso das cartas que ficam sem padrinhos, como os Correios administram isso? Olha, infelizmente, né, conforme a gente já citou, precisamos muito aí da figura do padrinho realmente para fazer com que a criança receba o brinquedo. Nesse caso, nós temos aí cerca de 5.000 cartas que, esgotado o prazo de adoção, elas não foram, infelizmente, adotadas. Nesse caso, elas são encaminhadas aí para refúgio, infelizmente o destino é esse,
E, inclusive, só que ela tem uma destinação que a gente considera bastante positiva, apesar de que o ideal seria que a criança recebesse o brinquedo. Elas são encaminhadas para uma associação e essa associação vende esse papel, assim como vários outros itens. Durante todos os anos, os Correios fazem essa doação para essa associação de catadores. E ainda há tempo para... Infelizmente não, esse ano a gente Só encerrou, ano que vem. só o ano que vem. Infelizmente esse ano encerramos agora no dia 16, o recebimento dos brinquedos, né? Mas todos os anos eles estão ali à disposição e a gente pode contar aí com esse gesto de boa vontade. Um detalhe que foi levantado aqui pela doutora é a figura do voluntário. Nós temos vários casos desses nos Correios também. As pessoas que não têm condição financeira de fazer a doação do brinquedo, muitas participam ali do projeto, doando o seu tempo na leitura das cartas, na separação, na classificação dessas cartas, no recebimento aí dos brinquedos por parte dos padrinhos. E um outro detalhe que você levantou, Suzete, é a participação de crianças. Claro que a gente procura não envolvê-las, até porque as crianças, apesar de muitas vezes serem de famílias mais abastadas, elas talvez não tenham muita fantasia do Papai Noel, mas mesmo assim a gente não quer contribuir para que isso desapareça. E acontece muito da criança comparecer aos Correios acompanhado da mãe, tanto na hora de escolher a carta, quanto na hora de levar o brinquedo. E este ano, em particular, um fato que chamou a atenção da gente é que uma criança, ela esteve nos Correios justamente no momento em que uma pessoa muito humilde, ela procurava os Correios para fazer a entrega de 2 cartas. E a nossa atendente comentou que o prazo de recepção era até o dia 5. Aí a criança ficou um pouco incomodada e procurou a nossa atendente, sem que a mãe da criança visse, e perguntou se ela não poderia ser o Papai Noel daquelas 2 crianças. Então ela acabou sendo o Papai Noel dessas 2 crianças e pôde também levar alegria para essas crianças carentes. Seu Eugênio, o senhor teve algum caso durante esse período da campanha, Rafaela, que o senhor considerou marcante? Vários casos. Até da própria Rafaela. Ela demonstra tanta fé, tanta força, e ela rezava pelos amiguinhos dela que estavam passando por extrema dificuldade. Porque o tratamento, ele é muito bruto e você está em cima de uma corda bamba constante. Então, na realidade, você reza para você conseguir chegar ao fim, de tão bruto que é. E ela, diversas vezes, vamos rezar, vamos orar, porque a gente criou um grupo também de WhatsApp, de um grupo solidário para ajudar, e ela manda orações para o grupo, para rezar para os amiguinhos, para ajudar os amiguinhos. E esse grupo também ajuda muitas pessoas. A gente doou geladeiras, fogões, alimentos, porque dependendo da condição da família, isso já alivia para a compra de um remédio, para guardar remédio, porque não tem uma geladeira, tem que acondicionar bem alimento. Então, a gente ajudou de todas as formas possíveis, tanto do lado de alimentação, quanto do lado espiritual, principalmente. Porque as famílias, na hora que recebem a notícia, é sofrível, gente. É inimaginável. As pessoas falam, eu imagino. Eu digo, não. Não imagino. Não imagino. É inimaginável o que se passa. Tá? Principalmente quando se envolve criança, né, gente? Fernando. Só registrar mais uma participação aqui do Getúlio Santos. O quanto esse tipo de iniciativa, no caso dos Correios, mexe com o coração de uma criança? Olha, eu acho que assim, é um momento realmente mágico. O Natal já traz todo esse aspecto positivo de solidariedade, mas traz também aquele compromisso da criança de continuar acreditando na existência do Papai Noel. E graças aí ao padrinho, há essa continuidade da existência desse sonho. Então, é por isso que a gente estimula cada vez mais, os padrinhos, melhor dizendo, estimula cada vez mais eles continuarem adotando as cartinhas para que a gente possa levar à criança o brinquedo. Durante 25 anos, a gente estima que já atendemos aí os desejos e os sonhos de 150 mil crianças em todo o estado de Goiás. E a nossa intenção é que esse projeto perdure por muitos e muitos anos e a gente continue levando alegria e brinquedos para as crianças carentes.
Seu Ataíde Júnior, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Parabéns por esse projeto, por essa iniciativa que nós acompanhamos aí durante todos esses anos e que a gente tenha cada ano mais aí voluntários ajudando. Olha, Suzete, a gente agradece principalmente em nome dos 3.000 empregados dos Correios, a oportunidade de estar inserido nesse projeto de inclusão social. Para os Correios é muito mais motivo de satisfação do que talvez a própria criança em receber o brinquedo. Muito obrigada. Seu Eugênio, obrigada pela presença do senhor aqui. Sucesso no tratamento da Rafaela. Parabéns pela iniciativa que ajudou aí tanta gente além dela, né? Nós é que agradecemos. É uma grande oportunidade para a gente reforçar a todos aqueles que ainda não fizeram não se cadastraram como doadores, que o façam. Peguem esses mais de 20 doadores compatíveis para a Rafa como um estímulo de que vale a pena, sim, ser um doador de medula óssea, ser um doador de sangue. Muito obrigada, doutora Cristina. Obrigada pelo esclarecimento de que faz bem fazer o bem. A gente se sente muito melhor ajudando o outro, não é isso? Obrigada, Suzete. Obrigada quem nos assiste. Realmente faz bem. Faz bem, vamos ser solidários. Vai fazer bem para quem recebe, que é vital a ajuda de quem recebe, e para quem está dando, né, se sente bem melhor. Obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite a você, telespectador, que participou com a gente. Este programa tem reprise no próximo sábado, às 7 da noite. Na outra segunda-feira, dia 29 de dezembro, neste horário, a TV Brasil Central irá transmitir uma retrospectiva. Vamos mostrar os principais fatos durante todo este ano na área da cultura, economia, política, saúde. Vale a pena você assistir. Ele também terá reprise no outro sábado. A partir de janeiro, Sobre Todas as Coisas volta com mais temas, mais novidades para você. Uma boa noite, obrigada e até lá.